Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui pela Rede Século XXI da Associação do Senhor Jesus com o nosso programa Vida e Saúde. Que maravilha, vida e saúde, porque aqui recordamos aquilo que o próprio Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É isso que a gente quer todas as semanas. Toda semana o médico entra na sua casa. Que maravilha! Porque nós temos um objetivo aqui no Vida e Saúde. Queremos cuidar de você. Queremos cuidar da sua saúde da sua casa, de toda a sua família. E como estamos em rede nacional, por que não dizer da saúde do nosso país? Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Renato Torresan. Olha só quem está aqui, gente. Ele é médico mastologista, professor doutor na Unicamp e no Instituto de Mama de Campinas e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, minha gente. Aceitou nosso convite hoje, Outubro Rosa, para falar prevenção do câncer de mama. Tudo que a gente precisa saber, muitas informações é verdade, mas orientação, informação é tudo de bom, gente. Afinal de contas, é uma realidade que existe, o câncer está matando muita gente, ceifando muita gente, e quando a gente previne, quando a gente faz a prevenção precoce, muitas vidas são salvas. É isso que a gente quer hoje, trazer informações para você. E o programa fica muito mais interessante quando você participa, quando você liga. Nós temos o nosso telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620 para você ligar, interagir e participar do nosso programa. Câncer de mama. A nossa produção trouxe algumas informações. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Renato hoje sobre prevenção do câncer de mama. Vai ligando para o seu vizinho, vai ligando para a sua vizinha. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI, pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A Organização Mundial da Saúde, OMS, fez uma projeção de 27 milhões de novos casos de câncer para o ano de 2030 em todo o mundo e 17 milhões de mortes pela doença. Os países em desenvolvimento serão os mais afetados, entre eles o Brasil. No nosso país, a idade é o principal fator de risco. O número de casos aumenta de forma acelerada após os 50 anos. Sua ocorrência está relacionada ao processo de urbanização da sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento nas mulheres com elevado nível socioeconômico. Obrigado, Carlão, por trazer essas informações iniciais. Hoje o assunto muito importante. Vamos agora acolher o nosso especialista. É tão bom quando a gente recebe aqui nos estúdios médicos especialistas que, com muito carinho, compartilham seus conhecimentos, a sua sabedoria. E hoje, com muito carinho, a gente recebe o Dr. Renato Torresan. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Bem-vindo mais uma vez. Saudade, senhor doutor. Obrigado, Frei. É um prazer, né? Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho. E é muito bom participar de um programa tão abrangente e com informação tão boa, né? Informação precisa, né? E é isso que a população toda precisa para entender melhor a doença e para poder se programar, né? Se precaver e com isso mais êxito, com certeza. Ô doutor, o senhor é médico mastologista. A gente poderia começar o programa dizendo assim que o Outubro Rosa já é um sucesso, já é uma marca registrada na população brasileira. Há essa prevenção, já há essa campanha torna-se cada vez mais eficiente, doutor? Sim, eu acho que é importante. A história do Outubro Rosa é uma história muito bonita, né? Ela começa lá na década de 80, onde uma norte-americana jovem, ela tem o câncer de mama de uma forma bastante agressiva e acaba falecendo depois de 3 anos, né? O nome dela era Susan Komen e a irmã dela prometeu antes de ela falecer que faria uma instituição, uma fundação para combater a doença, ou seja, transmitir informação. E fez essa fundação. Essa fundação, a princípio, arrecadava fundos e esse fundo, esse dinheiro arrecadado, ele era investido em pesquisa, geralmente em pesquisa em relação à prevenção. A fundação ela ganhou nome, etc., quando, na década de 90, existia uma grande corrida em Nova York com a questão do rosa, que foi no mês de outubro, e aí sim as coisas começaram. Desde então, depois apareceu o lacinho rosa, e essa campanha ela acabou se disseminando o mundo afora. É muito forte no Brasil hoje, e ela é tão importante
É tão importante porque, inclusive, algumas leis que beneficiam as mulheres com câncer de mama, elas foram criadas, acho que muito em função da pressão da sociedade. E o Outubro Rosa tem muito a ver com isso. A hora que você ilumina os prédios de rosa, a hora que você mobiliza a população, todas as faixas socioeconômicas em prol dessa causa, você mobiliza também a classe política, né? Então, por exemplo, nós temos a lei que determina que os centros que tratam câncer de mama ofereçam reconstrução mamária para as mulheres. Ela vem na pressão da sociedade. A lei dos 60 dias, que preconiza que o tratamento comece 60 dias. Agora, uma nova lei que está em fase de aprovação ainda, né? Que diz que entre a lesão suspeita e a biópsia não deva transcorrer 30 dias. Quer dizer, tudo isso é importante, né? A pressão da sociedade, em cima da classe política. Agilidade, né? No processo. E o Outubro Rosa vem nesse meio, né? Porque no mesmo momento em que essa campanha fica muito forte, né? Vocês mesmos têm visto em outros meses, né? Quer dizer, o mote, né, do Outubro Rosa sendo... Exato, ultrapassa mês que vem outubro, Novembro Azul, exatamente, né? Exatamente. Mês passado Setembro Amarelo, etc. Exatamente. Então a gente vê então, que... tudo isso é muito interessante, muito bacana. Que interessante, a gente vê, assim, principalmente no período da noite, a gente vê prédios iluminados, monumentos iluminados, para chamar essa atenção dessa realidade. Acima de tudo, é fundamental a prevenção, né? E estamos aqui. Lembrando que também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, entra lá no Rede Século XXI, compartilhe o link para as pessoas, mas aqui na cidade não pega a TV Século XXI, fica tranquilo, mas o link pega, estamos na internet, a internet é mundial, aliás, a internet está celebrando 50 anos aí, né? Parabéns aí aos pesquisadores que descobriram essa ferramenta que nos aproxima, como agora do programa através das nossas redes sociais, viu? Ô doutor, quando a gente fala de câncer de mama, geralmente, como é que ele se manifesta? Como é que ele aparece? É indolor? É silencioso? Ou ele dá alguns sinais, doutor, que a mulher precisa prestar atenção? Na fase inicial é uma doença indolente, indolor, quer dizer, a pessoa não percebe. Tanto é que a grande vantagem desses programas de rastreamento, como mamografia, etc., né, visa justamente detectar lesões que não são palpadas ainda, né? Então, numa fase inicial, a pessoa dificilmente tem alguns sintomas. Numa fase um pouco posterior, o principal sintoma é o nódulo, que a mulher sente, geralmente quando ela se examina, um nódulo que é endurecido, geralmente não é doloroso também, ele vai apresentando um crescimento contínuo, porque muitas mulheres, as mais jovens, geralmente na fase pré-menopausa, podem ter nódulos na mama ou cistos, geralmente os cistos que aparecem na fase pré-menstrual, depois desaparecem, são dolorosos. É o que nós chamamos de alterações fibrocísticas da mama. Não é doença, mas é uma alteração muito comum da mama estimulada pela variação hormonal, né? Mas o câncer não, geralmente é um nódulo endurecido com crescimento progressivo. Pode ter também nódulos na região da axila, nódulos na região supraclaviculares, eventualmente secreção pelo mamilo, mas a grande parte dos casos é realmente um nódulo mamário. Agora, para não assustar ninguém, doutor, todo nódulo, todo carocinho que aparece na mama, ele é maligno, ele é canceroso, doutor? Não, pelo contrário. Falso positivo também? Pelo contrário, na verdade, depende muito da faixa etária. É evidente que aquele nódulo que aparece naquela senhora, naquela mulher de mais idade, existe uma chance maior em ser câncer, né? Das mulheres mais jovens, não. Justamente por essas alterações cíclicas que ocorrem durante o mês, né? E tem muito a ver com o ciclo menstrual. Podem aparecer pequenos nódulozinhos, podem aparecer cistos que aparecem e desaparecem depois, né? Então, a grande parte dos nódulos das mulheres mais jovens são nódulos benignos, né? Agora, na mulher com mais idade, um pouco de atenção já deve ser. O senhor está dizendo assim, as mulheres com idade um pouco mais avançada, está relacionado, então, menopausa e câncer de mama, doutor? Tem algum casamento aí? Existe relação, sim, né? Primeiro, o maior fator de risco, quer dizer, a idade é um fator de risco importante e muitas mulheres não têm isso em mente. Muitas acham que, olha, já passei da idade, agora não vou ter mais essa doença, né? É interessante, é comum isso, elas nos falam bastante isso. Mas, assim, a idade é um fator importante de risco para câncer de mama, assim como no caso dos homens, o câncer de próstata. Quanto mais passa a idade, maior é a chance de vir ter a doença, né? Acontece que a doença, quando ocorre nessas pessoas de mais idade, geralmente é uma doença mais indolente, crescimento muito mais lento, dificilmente ocorre metástase, geralmente é uma doença
contornável, curável, ou até mesmo tratada com medicamentos que não cirurgia em casos mais de mulheres com mais idade, com mais comorbidades, né? Agora, existe essa questão hormonal, sim, né? A grande parte dos tumores mamários malignos, né, dos cânceres de mama, são tumores hormonodependentes. Ou seja, não é o hormônio que leva a célula a se transformar numa célula cancerosa, mas a estimulação hormonal, e aí principalmente o estrogênio e a progesterona, podem estimular essa célula já cancerosa a se desenvolver. Então, quanto mais tempo de estimulação hormonal essa mulher tem no decorrer da vida, maior a chance em ter câncer de mama. O senhor está dizendo isso, a reposição hormonal? Então, por exemplo, tem tempo de exposição hormonal. Então, por exemplo, aquela mulher que ela fica menstruada muito cedo no decorrer tem a menarca muito cedo. Que é a primeira. A primeira menstruação. E ela termina a menstruação, o ciclo, muito tardiamente, que é a menopausa, né? Quanto mais anos ela ficou nesse período, mais tempo de exposição ela teve à estimulação hormonal. Aumenta um pouco o risco. Okay. Aquela mulher que quando chega à menopausa, ela continua fazendo uma reposição hormonal por alguns anos, ela está aumentando também o tempo de estimulação, aumenta um pouco o risco. Aquela mulher que teve gravidezes, durante a gravidez, um hormônio placentário inibe a função do ovário. E depois, quando ela amamenta também, né? A prolactina inibe a função do ovário. Então está mais protegida. Está mais protegida. Aquela mulher com mais gravidezes, que amamenta mais, durante mais tempo, também está mais protegida. Mas são fatores de proteção ou de aumento de risco pequenos, né? Os maiores são realmente idade, a história familiar é fundamental. Quando você falou história familiar, assim, é uma linha direta, próxima? Sim. Ou seja, mãe, Sim. avó, Tanto irmã. faz, uma outra dúvida também que muitas mulheres têm, elas confundem muitas vezes, tanto faz do lado materno quanto do lado paterno. Tanto faz, né? Interessante, é uma história familiar forte. De todos os casos de câncer de mama, mais ou menos 5 a 10% nós chamamos de câncer de mama hereditário. O que é isso? Tá? Existe uma mutação. A pessoa ela herda tanto do pai ou da mãe uma alteração genética, uma célula alterada já. Quer dizer, existe uma alteração em relação ao DNA. Então, ela herda. Uma vez que ela herdou essa alteração, ela tem uma predisposição maior em desenvolver câncer no decorrer da vida. E existem, assim, inúmeras alterações que ela pode herdar que estão associadas ao câncer de mama hereditário. Algumas aumentam a chance em torno de 20%, 30% a chance de ter câncer no decorrer da vida. Outras chegam a 70%, 80%, 90%. Depende muito de que alteração ela herdou do pai ou da mãe. Mas a minoria dos casos, 5% a 10%. A grande parte são casos esporádicos, ocorrem com o passar da idade, estimulação de uma série de fatores ambientais, né, uma doença multifatorial, e também essas questões hormonais, né, podem interferir com isso. Doutor Renato, então, pelo que eu entendi, recapitulando um pouquinho assim, para a gente entender, organizar as ideias aqui, quer dizer, tem aquilo que não depende da pessoa, que é o fator hereditariedade, né, o fator hereditário, não depende da pessoa. Os modificáveis e os não né? modificáveis. Isso, os modificáveis. Os não modificáveis justamente é isso, né? Hereditariedade, histórico familiar, Sim. etc. Né? Esse fator. Dificilmente se fala para uma moça hoje ter filhos muito jovens ou ter 5 ou 6 filhos, né? Quer dizer, isso não é mais modificável, né? Tá. Mas outras coisas sim, né? A reposição hormonal, por exemplo, ela pode ou não fazer. Né? Okay. Alguns hábitos de vida, nós sabemos que a obesidade, por exemplo, está ligado ao aumento Aí já é o que é a lição de casa, Sim. presta atenção agora. A obesidade, principalmente quando é pós-menopausa, está associada a um aumento importante de risco para câncer de mama e um risco de recorrência naquela mulher que já teve o câncer de mama. Né? O uso da bebida alcoólica, né, está associado também a um acréscimo nas taxas de câncer de mama. Entendi. Tá? O uso de bebida alcoólica diário. E aí... Tabagismo, por exemplo. Tabagismo, existe uma relação fraca. Entendi. Atividade física é um fator protetor. Uma dieta rica em fibras, uma dieta pobre em gordura saturada, geralmente é fator protetor também, né? E nós estamos expostos no nosso dia a dia a uma série de outros fatores, né? Quer dizer, agrotóxicos, etc. É difícil mensurar o quanto que isso pode interferir nessa questão oncogenética, né? Quer dizer, nas modificações, nas células que podem levar eventualmente a um câncer. Mas deve existir alguma coisa sim, porque nós temos visto em países como o Brasil, que passou há pouco tempo daquela fase de população predominantemente rural para a zona urbana, há um acréscimo muito maior na população mais jovem quando se compara com os países onde isso já ocorreu lá atrás, os países mais desenvolvidos. Então, essa
esse novo modelo de vida, né, que tem a ver com baixa taxa de natalidade, menos amamentação, mais reposição hormonal, mais pílulas de anticoncepção, etc., mais agrotóxico, mais, quer dizer, tudo isso tem, em conjunto, pode aumentar realmente o risco para câncer de mama. O senhor falou que uma das manifestações é sangramento no mamilo, o que é, doutor? Assim, secreção? Secreção. Em alguns casos, são poucos casos, mas alguns casos de câncer se manifestam com secreção. Naturalmente? Naturalmente. A secreção ela pode ocorrer se a mulher aperta o mamilo, etc. Ela pode se machucar, os pequenos ductos mamários e até ter sangramento. Algumas lesões benignas podem cursar com sangramento, papilomas, por exemplo. Mas, eventualmente, o câncer pode se manifestar com sangramento ou uma secreção que é muito clarinha, às vezes transparente como água. Geralmente, a secreção que está associada ao câncer, ela é espontânea. Quer dizer, não depende da estimulação. É aquela mulher que acorda ou que ela percebe no decorrer do dia que ela tem uma manchinha no sutiã, né? É espontânea, geralmente é de um lado só, geralmente, porque alguns medicamentos, algumas alterações hormonais podem levar a secreção também. Mas a com câncer geralmente é ou sanguinolenta, né? Ou transparente como tem como cheiro, água. doutor? Tem? Geralmente não, geralmente não. Agora, o que acontece se manifesta o câncer numa mama, automaticamente a outra está comprometida ou pode ser casos isolados, doutor? Não, a grande parte dos tumores são unilaterais. Tá, a grande parte são unilaterais. Entendi. Agora, do que é feita a mama, doutor? Ou seja, qual é a constituição da mama? A mama é basicamente formada pelo revestimento pela pele, né? E depois, internamente, por gordura e pelos lóbulos mamários, né? Os lóbulos mamários são as estruturas onde o leite é produzido. São as unidades ducto-terminais lobulares, quer dizer, ali o leite é produzido, essas unidades formam lóbulos e desses lóbulos saem pequenos canaizinhos, que são os ductos, que a função é levar o leite até o mamilo. Entendi. Né? Entre esses lóbulos de gordura, há um pouco tecido conjuntivo ali. O câncer está onde? Ele pode estar na gordura, tumores, não? A grande parte dos tumores são tumores ductais. Nos canaizinhos. Dentro dos canais. Então, existe uma fase, que é uma fase chamada carcinoma in situ, é uma fase curável da doença, onde a doença está confinada aos pequenos canaizinhos da mama. A hora que essas células começam a crescer, se proliferar dentro dos ductos mamários, e em determinado momento elas podem eclodir, elas podem sair desse ducto, e isso é o câncer invasor. Entendi. Sendo invasor, essas células que estão além do ducto, elas podem atingir vasos sanguíneos, vasos linfáticos, se espalhar. Então, existe a fase in situ, que é uma fase totalmente curável, é local a doença. Local. Existe a fase do câncer invasor, que pode ser local ou existe a possibilidade de espalhar realmente para outro local. Uma situação, doutor, assim, a pessoa, por exemplo, a mãe está... É raro, o senhor falou que a amamentação protege, mas, porventura, pode acontecer. A mãe está amamentando e descobriu ali um câncer. O fato vai para o neném, né, algumas células cancerígenas, doutor? Não tem problema, isso não tem nenhum problema, né? O grande problema nessa situação é que, infelizmente, essa mulher ela está numa fase da vida que a última coisa que ela está pensando é um câncer. Claro, claro. Né? Então, geralmente, os tumores que são detectados nessas mulheres que estão nesse período próximo à gravidez, seja pré-concepção, seja depois, geralmente são tumores mais avançados, porque não se pensou nisso. Muitas vezes o médico nem pensa nesse diagnóstico nessas jovens. Primeiro que é raro nas jovens. Exato, né? Porque é mais comum. Né? As mulheres estão postergando muito a maternidade. Numa idade mais avançada, né? Mais avançada, onde se encontra mais tumores também. Gente, você já ouviu falar no Canal da Graça, né? Canal da Graça, se você também pode ser um desses canais da graça, né? Nós temos aqui, olha, eu mostro para você, mostro para quem ali, o nosso carnezinho, Canal da Graça. O que é esse carnezinho aqui? É uma maneira que você pode ajudar a construção da nossa Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Tem um carnezinho aqui. Maiores detalhes, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19-3879-620 e você tem um carnezinho aqui que você recebe, tem a cartinha do Padre Eduardo, as fotos atualizadas aí da construção, os estágios da construção. É uma maneira também como você pode. Quer ajudar? Liga para cá, peça o carnezinho para você também, para você nos ajudar nesse projeto audacioso, mas muito espiritual, viu? Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muitas informações para você. Está aqui o Dr. Renato Torrezan, nosso médico mastologista, que entende do assunto e veio aqui carinhosamente compartilhar com você. Vai ligando, vai incentivando, vai avisando o seu vizinho, sua vizinha. Hoje o assunto é câncer de mama nesse Outubro Rosa. A gente volta já só para você.